Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu falei, né, a maioria dos meus vídeos são por uma questão de uma inspiração. E eu tava prestando atenção em um pensamento daqueles cristãos que criticam pessoas que cumprem festas bíblicas. Olha só, isso é muito interessante porque eu vou falar de um modo, eu não acredito que o batismo e a ceia é dessa forma não, tá? Mas eu vou falar aquilo que a esmagadora maioria acredita que é. O vinho é vinho, o pão é pão. Então aquilo ali representa, aquilo ali simboliza o corpo de Cristo. Então é um simbolismo, é um que é tradição dentro do cristianismo e que de um certo modo é um memorial, é porque Cristo fala para fazer em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes quando você se reunir, for comer e beber. Então o que acontece? A ceia, assim como o batismo, é uma tradição, é um simbolismo e é um ritual simbólico de dentro da teologia cristã. Querendo ou não, a gente pode aqui bater um monte de tecla, Aí tem gente que fala assim, não, mas não é o batismo não é um simbolismo, é uma prática de arrependimento, de uma renovação da mente. Ok, simboliza a renovação da mente, porque quando a pessoa desce nas águas e ele sai, a mente dela já não está renovada, pô, ele tem que ainda transformar muita coisa na vida dele. Só que isso representa, isso significa que ele está deixando as coisas velhas que ele recebe, mas a prática vai ser diária. O contexto diário é que vai demandar esforço. Então, assim, essa de criticar, cara, uma festa que é bíblica, é muito complicado. Aí as pessoas falam assim, não, mas pode ser bíblica, mas foi destinada para os judeus. Foi destinada para os judeus porque os judeus naquela época eram o povo de Deus. Foi destinada para o povo de Deus. Algumas coisas foram destinadas para Noé. Noé não era judeu, mas ele era povo de Deus. Algumas coisas foram destinadas para Enoque. Não está escrito isso na Bíblia o que foi destinado, mas com certeza Deus pedia algumas coisas para Enoque. E Enoque era povo de Deus. Abraão era judeu? Não. Abraão era de Ur dos Caldeus. E foi pedido para ele se circuncidar. Você está entendendo? Então a circuncisão é algo que é exclusivo do povo judeu? Não é. Hoje em dia a gente pensa em circuncisão realmente porque foram um povo que manteve a tradição, mas os muçulmanos, eles se circuncidam também. Mas é porque eles são da raiz de Abraão e todo que é da raiz de Abraão tem que se circuncidar. A gente também é da raiz de Abraão. Não, nós somos pela fé. Não, puxa a árvore genealógica. Muitos brasileiros também são, a mais esmagadora maioria dos brasileiros são. Só que o ponto não é esse. O ponto é a hipocrisia. Entendeu? Aí eles vão falar assim, não, mas está na Bíblia lá que fala assim, não julgueis por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai beber, pelo cumprimento dos sábados, das festas de lua nova. Pronto. Você está entendendo? Já respondeu, não julgueis. Mas você está lendo só essa parte do versículo, continua lendo, porque fala que isso é sombra do que há de vir. Exatamente. Você não entendeu, não? Isso é uma sombra. Só que você é um crente barganhador, é um crente mesquinho, que só se preocupa com aquilo que é pecado ou não, o que é e o que não é pecado, e se vai ter salvação ou não.
É só isso que você se preocupa. Você não se preocupa com santidade. Você não se preocupa com aquilo que Deus estipulou. Tem gente que vai ser miseravelmente salvo. A maioria vão ser miseravelmente salvo. Mas não vão ver a face de Deus. Porque para ver a face de Deus precisa ter santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Só que você despreza a sombra. Você só quer as mãos de Deus. Mas você não quer o pé, você não quer a sombra. Eu quero tudo. Tudo que vem de Deus eu quero. Se for a mão, se for o pé, se for a sombra. Aquilo que é sombra eu não desprezo nada. Ah, mas Paulo fala assim, que o que nós vemos hoje é só como um espelho embaçado. Você vai desprezar o que nós vemos hoje porque é por um espelho embaçado? Não, eu vou desprezar, eu quero ver a face limpa mesmo. Não, se é o que nós temos, vamos aproveitar o que Deus está nos ofertando. Se Deus está ofertando a sombra, por que eu vou desprezar? Ah, não, isso é só sombra do que há de vir, eu vou ficar esperando o que há de vir. Aham, vai nessa. Existe uma grande hipocrisia, eu sei que eu estou falando num tom um pouco enérgico, geralmente não é assim que eu falo, eu falo em um tom de ensino e esse é o que queima dentro de mim, porém eu fico indignado com algumas coisas, e essa é uma delas. A hipocrisia dessas pessoas que criticam quem cumpre festas que são bíblicas, tá? São bíblicas. Cara, se você não cumpre, você não vai para o inferno não por não cumprir, mas para de criticar quem faz isso. Para de querer dar lição de moral, você nem santo é. Ah, mas quem é que é santo aqui nessa terra? Santo foi só Jesus negativo. Tá cheio de santos. Perfeito foi só ele. Santo não tem nada a ver com nunca errar. Não tem nada a ver com nunca se sujar, mas sim com sempre se lavar. Isso é ser santo. E Deus não pede uma coisa para as pessoas da qual é impossível. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Ele não pede algo que é impossível. Então, sim, tá cheio de santos hoje em dia. Porque a santidade, mas a santidade, não, a santidade é você. A salvação é de Deus. É um dom gratuito, é graça. A santidade é você. É você que se esforça. Só que a maioria não se santifica. A maioria barganha. Grande abraço. Eu sei que foi um pouquinho duro. Eu sei que foi em um tom de enérgico, mas saiba que é em amor.